Recentemente eu trouxe aqui no canal para vocês um vídeo mostrando um pouco sobre a história do GTR. No caso foi um vídeo de 17 minutos que talvez vocês já tenham assistido. Eu vi que nas últimas semanas ele começou a pegar bastante visualização, e aí eu fui pesquisar para saber o porquê disso, né? E aí eu vi que a maioria de vocês estavam vindo pelo vídeo do Renato Garcia, que no caso ele acabou comprando o único GTR legítimo que nós temos aqui no Brasil. Bom, vendo isso eu comecei a pesquisar, né, fui ver alguns vídeos porque esse tema me interessa também, e aí eu decidi trazer aqui pra vocês um vídeo mostrando um pouco sobre a história desse GTR, o do Renato Garcia. Então é basicamente isso que eu vou trazer aqui pra vocês no vídeo de hoje, meio que um resumão de toda a história desse carro. Obviamente pode estar faltando alguma informação, só que isso daqui foi baseado na minha pesquisa. Então, vamos lá. Lembrando que todos os links e as fontes estão aqui na descrição, vou tentar deixar todas. O começo. Bom, a publicação mais antiga que eu achei desse carro foi essa daqui, no caso foi feita no dia 1 de dezembro de 2019 e foi da página do Facebook abandonados.br. Na imagem você consegue ver um R33, um Supra, um Silvia e o próprio R34. A legenda fala que essa daqui foi uma imagem que foi colocada nos comentários da publicação anterior e que foi no pátio da PRF. Polícia Rodoviária Federal do Paraná. Obviamente que eu voltei na publicação anterior para ver quem tinha sido que tinha mandado essa imagem, porém eu não achei. Eu não sei se foi apagado somente a publicação ou o comentário da pessoa, porém é isso daí. Ainda nos comentários dessa publicação, teve um cara que postou uma imagem de um R33 perguntando se seria o mesmo. No caso, é essa daí. O pessoal comentou, né, falou que provavelmente não seria o mesmo, porém eles perceberam algo no mínimo curioso. No caso, a placa desse R33 era de um Sentra roubado, ou seja, a placa estava clonada. Pois é, não tem muita ligação com esse GTR em si, porém tem sim uma pequena ligação que eu vou mostrar pra vocês mais pra frente. E só a título de curiosidade, também tem um vídeo na internet mostrando esse Supra que tá aí parado, fazendo alguns zerinhos. Olha aí na tela. Então, depois disso eu pesquisei e só achei essa imagem numa publicação no 7008 Filmes, na página do Facebook, do dia 28 de julho de 2020. Ele estava perguntando se essa imagem era aqui no Brasil. E aí teve um cara no comentário que falou o seguinte: carros apreendidos na Polícia Civil de Londrina, Paraná. Foram apreendidos em uma operação há algum tempo. Todos no mesmo local, se não me engano. Ao que parece, foram apreendidos com placa fria. Provavelmente vieram importados ilegalmente e ganharam vida com placas frias aqui. Provavelmente vai mais alguns anos até que possam ir a leilão. Pois é, mas antes disso, a página abandonados.br, no dia 24 de fevereiro de 2020, já tinha parabenizado o Ian, que no caso tem um canal aqui no YouTube, por conseguir retirar o GTR de lá. Tá aí algumas imagens. Dá pra ver bem como é que estava a situação do carro, dá até pena de ver um GTR assim. Nessa imagem dá pra ver também que ele é um modelo V-Spec. Daqui a pouco eu falo mais a respeito disso. Essas duas imagens já tinham sido liberadas em 30 de novembro de 2019. Bom, esse daqui foi o começo, agora eu vou falar pra vocês como é que eles conseguiram retirar o carro de lá. Bom, vocês já devem ter visto que ele falou que demorou bastante para conseguir tirar o GTR de lá. E a pergunta que fica é, por que ele não tirou mais, né? Até porque tinha um R33, um Supra, enfim, tinha muitos outros. E eu já vou falar aqui para vocês o porquê. Mas antes nós temos que entender o porquê que esses carros estavam presos. Estão presos, né? Porque ele só conseguiu tirar o R34. Bom, o que talvez vocês não saibam é que todo o processo está disponível na internet. Eu vou deixar o link aqui nos comentários, ou na descrição na verdade. Se você quiser entender 100% é só você ler o artigo, porém ele tá em uma linguagem meio difícil, então eu vou meio que resumir aqui pra vocês, baseado no que eu entendi. Então, tiveram alguns motivos que fizeram esses carros serem presos. O primeiro é que eles foram importados ilegalmente, isso porque eles não têm 30 anos ainda para poder ser importado legalmente. E eles tinham algumas alterações no chassi e na placa. E sobre esse negócio da placa, é basicamente aqui que eu falo que ele tem uma pequena ligação com aquele R33 que eu mostrei pra vocês agora há pouco. Vocês viram que ele tinha a placa de um Sentra roubado. Nesse caso, o R34 também estava com uma placa de outro carro. Agora vocês estão vendo literalmente o que está escrito. É sobre veículos irregularmente importados com adulteração no sinal de identificação e no chassi. Então, nesse contexto, eles entraram para ver se eles conseguiriam retirar o Supra e o R34.
De maneira geral, o que foi alegado em relação ao GTR foi que eles compraram o carro de maneira lícita, porém quando o carro chegou, eles precisavam modificar algumas coisas. Justamente por conta disso, eles contrataram um mecânico e deram um carro para ele poder fazer essas modificações. E aí, aparentemente, por conta própria, o mecânico colocou uma placa de outro carro no R34. Tá aí na tela. Pausem aí e leiam. Com o Supra parece que foi quase a mesma coisa, porém, pelo que eu entendi, eles já estavam rodando com o Supra. E aí com essas alegações, eles queriam retirar o carro do pátio, né? Porque vocês viram como é que estava a situação dos veículos. Eles estavam descobertos, sobre chuva, sol e completamente sem cuidados. Justamente por conta disso, eles queriam retirar esse modelo porque não tinha uma previsão de quando que esses carros iriam sair de lá. Então, para evitar estragar completamente os modelos, eles pediram essa liberação. Então, de maneira resumida, esses carros estavam lá por conta de importação irregular, dados de identificação alterados e também por conta de placas de outros carros. Apesar de tudo isso que eu falei para vocês, eles só conseguiram tirar o R34. O Supra eles não conseguiram por conta de outros BO lá que eles não falaram o que era. Então provavelmente esses modelos vão ficar lá por muito tempo ainda e só serão leiloados lá pra frente, isso se forem. Segundo o próprio Ian, talvez só a partir de 2025. Bom, agora que vocês viram como é que eles conseguiram tirar esse Skyline de lá, eu vou mostrar pra vocês um pouco da história do modelo em si, desse modelo em específico. Como que ele foi parar lá no pátio da PRF. Então, esse GTR ele teve sua origem lá no Japão, né? Poucos GTRs saíram de lá, até porque era um carro do Japão para os próprios japoneses. Porém, esse carro em específico saiu do Japão e foi lá para o Chile. Inclusive, eles falam que tem bastante JDM lá bem barato, porém, para trazer para cá é outro rolê. Então, depois de chegar no Chile, ele acabou ficando lá por um tempo e depois foi mandado para o Paraguai. E foi no Paraguai que ele acabou recebendo a conversão de lugar, né? Porque para quem não percebeu, originalmente ele era do lado direito, no caso o volante. E aí no Paraguai ele foi convertido para o lado esquerdo. Isso você consegue ver pela posição do freio de mão. Então, depois do Paraguai ele veio aqui pro Brasil e aí vocês já conhecem a história. Ele ficou 6 anos naquele pátio e conseguiu ser retirado. Como vocês viram pelas imagens, quando ele saiu, ele estava bem sujo, a pintura estava desgastada e queimada, e aparentemente até o para-choque estava quebrado. Tanto que o Ian acabou substituindo por um Nismo, que é o que está hoje em dia. Apesar do visual dele ser bem bonito, não é só isso que chama atenção, vocês vão ver agora. Oficialmente ele é o Nissan Skyline GTR 1999 V-Spec, que para quem não sabe é uma versão mais especial do GTR. Porém, esse veículo em específico ele acabou recebendo um swap de motor e ele tem um V-Spec 2 NUR debaixo do capô. E se você viu o meu vídeo, você sabe que o V-Spec NUR é basicamente uma versão especial do Skyline que foi a última produzida. Ela acabou homenageando a pista Nürburgring, da Alemanha. E um dos motores dessa versão tá aqui no Brasil, olha só. E aparentemente não foi só o motor que foi modificado. O Ian fez um vídeo mostrando todas as modificações que esse carro tem. Caso você queira ver, tá aqui nos cards. Mas de maneira resumida, o carro ele tem uma estrutura melhor, um monobloco diferente e a telinha dele apresenta informações que só a versão V-Spec 2 NUR apresenta. E obviamente o carro também tem alguns detalhes que são bem legais, como por exemplo, quando você vira a suspensão dele aumenta, isso para melhorar a aerodinâmica, e ele tem tração nas 4 rodas. E agora para finalizar, como vocês sabem, ele acabou sendo vendido para o Renato Garcia, e ele não revelou quanto que ele gastou nesse carro, mas com certeza foi mais de 1 milhão. Afinal, esse daqui é o único GTR legítimo que nós temos aqui no Brasil, e com certeza com o tempo ele vai acabar valorizando mais. Até porque o próprio Renato Garcia falou que vai restaurar o modelo, e mano, ele tem um R34 legítimo na garagem. Bizarro. É o sonho de todos, né? Bom, e acredito que é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, principalmente se inscrevam aqui no canal. Vou ficando por aqui, um abraço a todos e fui. Até o próximo vídeo, falou!